Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Hoje mais uma vez a gente está aqui retomando mais um episódio do nosso podcast Vida de Concurseiro, tá? Recebendo mais uma vez o nosso host e idealizador, Carlos, nosso Carlos Bravo, e dessa vez trazendo aqui para falar sobre um tema muito bacana, muito importante, pertinente, tá? Para falar sobre tecnologia, uma pessoa também que é muito especial em vários sentidos, tá? No sentido empreendedor, no sentido de pesquisa, de estudo, de ensino e no sentido do conhecimento que ela carrega hoje. Ela é, vamos chamar de uma mulher empreendedora determinada, formada na FATEC, aqui em São José do Rio Preto, em tecnologia da informação, não parou, buscou conhecimento com um mestrado na Unicamp e também especialização em marketing digital e e-commerce pelo Senac, aqui de Rio Preto. Paixão pelo mercado de comunicação levou a fundar a Mercari Digital, uma agência inovadora de comunicação e onde ela exerce a liderança, tá bom? E que se destaca em algumas situações, algumas frentes como designer gráfico, desenvolvimento web, redes sociais e marketing digital. E olha só que legal, ela também é uma parceira, RD Station, Meta Partner e Google Partner também. Recebam hoje com muito carinho, muito obrigado por estar aqui, Lilian Facchini, tudo bem com você? Tudo bom, e você? Ótimo, ótimo. Queria agradecer primeiro o convite, né, do Carlos, aqui uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, né? 7 anos? 7 anos. 7 anos. E vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, concurso, né? O que eu puder agregar para vocês, eu tô aqui para isso. Uhum. Antes de fazer a pergunta para você, eu quero fazer para ele. O seu primeiro concurso, só para a gente lembrar, tá? Seu primeiro concurso, você começou a estudar em que ano mesmo? O primeiro concurso, quer dizer, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite para bom você. dia, boa tarde, boa noite. O primeiro concurso que eu prestei foi em 2013 que eu passei. E naquela época era na base do apostila. Ainda era aqueles papelzinhos enrolados, né? Não tinha pergaminho? Pergaminho. Não tinha nem essa questão aí, nem sombra dessas coisas aí de tecnologia, inteligência artificial. E a Lilian vem aí para fechar um ciclo que a gente estava trazendo profissionais para ajudar na alimentação, na questão de saúde mental. E ela vem para fechar aí esse pacote de profissionais falando de tecnologia, porque hoje é um assunto muito recorrente dessa questão de inteligência artificial, estudar com a ajuda de inteligências artificiais. E no concurso não é diferente. Muita gente está usando essas ferramentas para poder ajudar aí a chegar no seu objetivo de maneira mais fácil. E a gente quer ver com ela hoje, né, saber dela hoje o que isso pode ajudar e o que pode atrapalhar também com essas ferramentas aí no estudo para concurso. Muito bacana. Lilian, como que é a experiência ou o que você indica e sugere? Tecnologia da informação, tecnologia como todo, ajudando aí o nosso amigo concurseiro a chegar ao objetivo que ele está. O que ele tem, o que ele pode fazer? Na verdade, tem várias formas de você estudar pela internet, né? Então, eu falo assim, hoje em dia o próprio YouTube tem N ferramentas que a gente pode utilizar, além de outras tantas, né, que a gente pode também trazer para o dia a dia do estudo. Né? Falando um pouco de inteligência artificial, a gente já está no nosso dia a dia faz há bastante tempo. O que as pessoas não entenderam é como que ela funciona, né? E agora ela vem melhorando cada vez mais e trazendo resultado mais relevante e mais certeiro para quem está buscando estudar. Então, por exemplo, hoje a gente tem o ChatGPT, né? Que a gente consegue utilizar de uma forma gratuita, né? Que é uma IA regenerativa, que ela como que ela funciona. Acho que é importante ressaltar como que ela funciona. Na verdade, como IA, ela foi treinada com trilhões de informações, né, a nível de acadêmico, então a nível de dados mais relevantes, tá? E a partir disso ela consegue sair do sim ou não, né? Que a gente usa muito, por exemplo, a Alexa, né? Alexa, me fala um podcast. Aí ela coloca lá no YouTube o que ela achar melhor, certo? Mas ela ainda trabalha no sentido de sim ou não, tá?
O GPT, na verdade, ele vai um pouco além disso e você pode utilizar ele de diversas formas para trazer um retorno e performance, né, digamos assim, tanto no nível acadêmico, no concurso, na empresa, porque você otimiza, sabendo utilizar as perguntas corretas, você tem um retorno muito mais rápido e assertivo, tá? Então, na verdade, a gente tem o GPT que a gente pode formular perguntas, né, ele trabalha através de, como ele tem muitos dados, você consegue solicitar para ele, trazer colocar um edital para ele e pedir para ele te levantar os tópicos principais, né? Então tem muita coisa que a gente consegue fazer através de IA mesmo, né? E isso ajuda o concurseiro na hora que ele está estudando ali para uma prova, seja a área de atuação que ele escolha. Sim, na verdade, assim, o que a gente fala de chat GPT, né? Ele faz uma análise, você consegue fazer uma análise e dentro dessa análise ele pode te falar, você tem um déficit nessa área de atenção, então assim, ele trabalha com dados. Você imputa dados nele, o que é imputar? Você coloca dados nele e ele pode te trazer, por exemplo, você tem uma deficiência em matemática, então você pode estudar um pouco mais de matemática com base em alguns concursos. Olha, né? eu realmente tenho, viu? Ela também lê a mente das pessoas. Na verdade, então, assim, você pode... fala um concurso que vai ter próximo aí, Carlos. Polícia Civil. Polícia Civil. Polícia Civil. Então, na verdade, assim, você pode pegar um concurso da Polícia Civil dos anos anteriores, né? Você pega o caderno de questões, a banca examinadora que fez esse tipo de concurso, e colocar no GPT, que de forma gratuita ele tem essa opção, você coloca os dados lá e pede para ele te montar um plano de estudos. Por exemplo, com base no último concurso feito da Polícia Civil. Tá? Ele vai te trazer um plano de estudo e você adequa, lógico, dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, para que você consiga passar por todos os tópicos, né? Dessa forma, dizendo assim. Então, ele te traz dados que, na nossa época de Barça, na nossa época de biblioteca... Barça. Então, assim, era muito mais difícil você ter acesso a essa informação. Você tinha que levar muito mais tempo para você chegar na informação correta de um edital de concurso. Entendeu? Hoje você pode chegar no edital do concurso, pegar um concurso passado, jogar o edital no próprio GPT e ele te dá um plano baseado em cima daquele concurso. Né? Então, eu acho que isso é extremamente importante e para quem está no dia a dia de concurso, eu acho que saber usar a ferramenta é a melhor forma. Infelizmente, as pessoas não vão conseguir... A gente não vai conseguir saber a resposta de vocês. Mas vocês que estão vendo esse material aí agora, coloca aqui nos comentários. Quem conhece a Barça? Quem sabe do que a gente está falando? Eu tenho um fascículo, um tomo dela, tá? Um só. E uma vez tinha os estagiários nossos lá na empresa e eu mostrei, né? Ah, mas o que é isso? Que livro é isso? Falei, uma enciclopédia. Mas como é que usa? Aí eu expliquei como era a nossa rotina de você ter que, sei lá, animais invertebrados, um trabalho de biologia da sexta série, que seja, você ir até a biblioteca pesquisar na Barça, que era um negócio que era atualizado de 15 em 15, 20 em 20 anos. A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos? E a Lília falou um negócio muito importante aí, porque assim, o concurseiro, geralmente o problema dele é tempo. Ou ele vai falar que não tem tempo para estudar, ou então o tempo entre o período de inscrição e a prova é muito reduzido. Geralmente 60, não passa de 90 dias. Então, o que a inteligência artificial vai ajudar esse concurseiro? Tudo que tem que ser feito em um menor tempo que possa ser feito pela inteligência artificial, o concurseiro vai tentar usar para ele poder maximizar os seus estudos, né? Por quê? A gente não vai poder levar o celular nem o notebook para o dia da prova. Então, de nada vai adiantar a inteligência artificial te passar todas as informações que você precisa para fazer a prova. Por quê? Porque você tem que tirar do computador e do celular e colocar na cabeça, né? Então, estudar tanto por um livro quanto com a inteligência artificial vai dar no mesmo. O problema é você identificar o material que você precisa estudar. Exatamente. Por quê? A gente já falou aqui em episódios anteriores que 80% do edital
é feito para você perder tempo. Por quê? Porque é só 20% do edital é que vai cair na prova. O problema é você identificar esses 20%. Porque quando o edital vem, se a gente dá uma lida nele, a gente vê quais que são os tópicos que pode ser cobrado na sua prova, você vai ter que comparar isso com os concursos anteriores para ver o que é realmente recorrente, o que é que cai nas provas. E é justamente um dos pontos em que ele vai poder ajudar. Por quê? Porque ele vai te falar, vamos supor lá, qual é um assunto aí que você gosta na comunicação? Vamos supor... Teoria da comunicação. Teoria da comunicação. Aí vem lá, você vai prestar um concurso para algum cargo e aí vem lá, teoria da comunicação. Só que você sabe, eu gosto dessa matéria. Só que isso aí não cai em concurso. Então, a inteligência artificial, ela vai ver, fala assim, isso está aqui no seu edital. Porém, meu amigo, isso aí cai uma vez em 1 milhão. Ele consegue fazer essa análise muito mais rápida do que qualquer pessoa, né? Porque em milésimos de segundos ele consegue fazer essa análise pra gente. Então, Sim. Eu acho que é importante a gente ter ela como ferramenta que nos auxilia no estudo. Sim. E aí, o que você vai fazer? Se ele está te mostrando que aquilo ali não vai cair, tem uma probabilidade muito pequena de cair, o que você vai fazer? Vai deixar isso de lado. Por quê? Porque eu já falei isso, vamos reforçar novamente. Tem coisa no edital que você tem que ler ou estudar, né? Porque assistir uma videoaula também é estudar. Até sair sangue nos olhos. Tem coisa que você deve só passar os olhos e tem coisa que você não pode nem pôr o olho. Então, é assim que uma ferramenta de inteligência artificial vai te ajudar em um dos pontos. Por quê? Porque um dos problemas do concurseiro é justamente isso, tempo. E quanto mais você gastar tempo com coisa que é inútil, mais inútil vai ser o seu resultado na prova. Obrigado até por ter... Desculpa, Lilian, só um minuto. Obrigado até por você ter voltado nisso do tempo, que eu tinha notado realmente isso aqui para perguntar. Geralmente sai um edital de concurso, a gente falou desse da Polícia Civil aí, que eu vi na TV, me chamou a atenção. Eu não sei qual prazo, mas você falou geralmente é de 60 a 90 dias que a pessoa tem para se preparar. Mas ela não precisa esperar o edital, ela tem que se preparar. Eu, por exemplo, eu já falei aqui, se eu fosse prestar, eu teria que, ad eterno, me preparar para matemática. Sim. Tá? E a pessoa tem à disposição dela vários mecanismos, sites, aplicativos que podem ensinar ela no que ela ajuda. Não é, Lilian? Tem. Inclusive, voltando ao que o Carlos falou ali, em questão de tempo, eu vi uma pesquisa recentemente falando que o tempo de passar no concurso, aproximadamente, quem estuda, né? É de 4 a 5 anos, né? Com a inteligência artificial, muitos cursos já tendo utilizando ela, diminui para metade do tempo. Porque você realmente limpa a pauta do que você não quer, não precisa ou não quer estudar, porque não tem uma referência, não tem uma base histórica, digamos assim, e você consegue focar no que realmente é importante, que realmente pode cair na prova. É usar para o bem. Usar para o bem, na verdade, né? Então, assim, e aí, como que a gente usa para o bem, né? Então, assim, vamos lá. Uma inteligência artificial, ela funciona como... ela tem uma base histórica, né? Lembrando que o GPT foi até setembro de 21, então ele não tem os dados recentes, tá? O gratuito, ele não é conectado à internet, então você consegue só consultar os dados que ele havia nele, tá ok? Então, na verdade, assim, você consegue fazer por prompts de comando, que a gente fala. O que é um prompt de comando? Na verdade, nada mais é do que uma pergunta. Tá? Você tem que induzir, você tem que esperar uma resposta e você tem que induzir a pergunta trazendo o retorno que você quer. Tá? O que acontece hoje em dia com as pessoas, né, é que elas não sabem perguntar, elas não têm esse questionamento. Então, por isso que teve um boom de crescimento no GPT, quando ele lançou, lá em dezembro do ano passado. Só que as pessoas não sabem utilizar a ferramenta, assim como elas não sabem utilizar N ferramentas. Tá? A gente está falando de IA aqui para concurso. O concurseiro em si, ele já tem esse questionamento maior, porque ele sabe que ele precisa daquele dado para trazer relevância, para ele conseguir passar no concurso, certo?
Mas, no modo geral, as pessoas não sabem. Então, assim, é importante você saber fazer a pergunta certa e não vai ser na primeira pergunta que ela vai te trazer a resposta esperada, tá? Então, assim, esses questionamentos, por exemplo, de matemática, com base no concurso da Polícia Civil anterior, me traga questões de alternativa que possa cair no concurso futuro. Aí ele vai elaborar as questões que você possa estudar na sua casa. Então, assim, é importante você saber o que perguntar também. Uhum. Sensacional. E além do chat, além da inteligência artificial, a gente estava falando até antes de começar, existem outros caminhos, por exemplo, canais no YouTube, videoaulas sobre história, sobre a própria matemática, a redação, são caminhos que o concurseiro ele também deve dispor, que ele também deve se voltar para aprender. Claro, eu acho que tem muitas lives, né? Inclusive o podcast Vida de Concurseiro, ele é para isso, né? Para trazer conhecimento para quem está buscando informação de uma forma gratuita, assim como tem a parte paga também. Então, hoje tem N ferramentas, N sites que a gente consegue fazer compra de cursos, né? Para concurso, para o dia a dia, para você entender melhor como funciona essas ferramentas, na verdade. Tem algumas que você gostaria de pontuar, que você usa, que você conheça? Então, de IA, eu pontuei algumas aqui, tá? Então, por exemplo? Eu tenho aqui um chat PDF, que é? Na verdade, você sobe o PDF como um todo e ele vai trazer como texto. Trazendo como um texto, aí você tem que, você consegue jogar no GPT, por exemplo, e levantar o edital do que é mais importante ou não, relevância. Tá? Com dado em base histórica. O que facilita até na hora disso tudo, porque um PDF você não consegue marcar, você não consegue fazer anotação, você não consegue... Isso e, por exemplo, você sobe um PDF e pede para fazer um resumo de pontos importantes específicos daquele PDF, que você tenha que estudar. E aí ele consegue fazer essa análise. Talvez não de imediato, né, que foi o que eu te disse. Às vezes a gente precisa de 3 ou 4 perguntas para chegar numa resposta que a gente fala, não, essa resposta... era o que eu esperava e é o que eu... essa experiência. Então é o que eu consigo utilizar. Tá? Aí eu trouxe outro também que chama Elicite, depois a gente coloca lá na legenda, sim, tá? A gente coloca na legenda. Que também é com base mais em acadêmicos, então assim, a gente tem muito PDF, muito e-book, muito conteúdo relevante para a parte educacional. Então, provavelmente vai ser muito importante para quem está estudando para concurso. Isso. E tem uma outra que chama Research Habit, também que ela é voltada para o mundo acadêmico, então para quem é o nível educacional. Então, assim, são dados que a gente tenha uma relevância maior, porque são dados que realmente teria num livro, por exemplo. Desculpa, pessoal, eu tô tossindo um pouco, um minuto só. Porque se a gente for falar de inteligência artificial aqui, na verdade, tem um site que ele tem, se eu não me engano, acho que é 10 novas inteligências artificiais por dia. Então, assim, você precisa ir testando para saber qual que casa com o seu estudo, qual que realmente funciona para você. E sem perder o foco, né? Porque e senão sem perder o foco. Você vira um sommelier de AI. Exatamente. O Carlos, eu sempre faço essa pergunta para você, eu acho, mas acho sempre interessante a gente voltar um minuto. Eu vou sarar, eu prometo. Vai. Pessoal, abre sites, abre páginas e lê. Não é só o ler, é você fazer um resumo com a própria mão ou digitando, é você fazer uma análise desse material. Como estudar com esse material de forma prática? A primeira coisa que às vezes eu daria de conselho, né, para alguém, principalmente se estiver começando a estudar, coisa que eu queria ter ouvido lá atrás, é você ter um rumo só. Por quê? É comum no estudo para concurso a gente ficar pingando de plataforma em plataforma, de material em material, e aí o que acontece? Pessoal, então, não se assuste se vocês notarem um corte, é porque eu tive que parar para tossir um pouco, eu falei, eu não estou bem. A garganta que está judiando. O Carlos estava falando para a gente como estudar de maneira prática. Então, a questão é, como hoje em dia tem muito material em tudo quanto é lugar, tem no YouTube, no Google, inteligência artificial, e aí é normal que a gente não confie no material. Por quê? Porque é nós mesmos que estamos procurando. A gente tende a ter essa insegurança quando estamos estudando sozinhos.
por exemplo, quando você contrata um cursinho, você começa a assistir às aulas lá, você começa a fazer os exercícios que o professor manda, que o cursinho segue aquela ementa, né? Quando a gente está estudando sozinho e nós mesmos estamos procurando o material, é comum que a gente tenha uma certa insegurança com aquilo. Tanto no sentido de, será que eu estou aprofundando muito nesse assunto? Ou será que está muito superficial? Porque parece que está fácil. Então, isso é muito comum. Então, a gente tem que ter, se a gente vai partir para algum desses lados aí, para a gente estudar sozinho, a gente tem que ter um norte, acreditar naquilo e seguir. Porque se a gente ficar pingando de inteligência artificial em IA daqui, IA dali, YouTube, Google, você vai perder muito tempo. E a gente já está falando aqui que tempo é crucial na aprovação. Estamos falando de pelo menos 60 ou 90 dias, né? E como analisar esse progresso que eu estou tendo? Então, escolhi uma e é por ela que eu vou. Escolhi um modus operandi ali para o meu estudo e é por ele que eu vou. Como avaliar o meu progresso? Porque no cursinho você tem as avaliações, né? Sim. O que é que você vai fazer no dia da prova? Questões. Responder questões. Então, todo o conhecimento tem que ser testado nas questões. Exato. Porque na hora da prova, você vai ser abordado de uma maneira a tentar você a errar, porque as bancas elas têm uma certa malícia que, inclusive, a inteligência artificial não vai te dar, porque ali ele é ou preto ou branco. Na prova, o preto às vezes pode ser vermelho, entendeu? Porque a banca vai tentar induzir você a errar. Então, as questões, elas são parte fundamental de um processo de estudo para concurso. E as inteligências artificiais vão te ajudar nisso também. Por quê? Porque é com base nas questões dos concursos anteriores que ela vai te ajudar a mostrar o que é que cai mais e o que é que cai menos. Esse tipo de trabalho com a inteligência artificial que ela pode te ajudar no teu estudo. Então, por exemplo, a gente falou de tempo. Você pede para ela fazer um cronograma de estudo para você, certo? Aí ela vai fazer o cronograma e você tem que seguir. Então, assim, ela faz, mas ainda depende do humano. Então, assim, se eu não seguir o cronograma que eu pedi para ela criar, nada funciona, certo? Então, a gente pode pedir para ela criar um cronograma de estudo na língua portuguesa, certo? Em língua portuguesa, e eu faço lá o cronograma de estudo, peço ajuda, leio, escrevo, porque também não adianta nada só ficar olhando a tela do computador, né? A gente sabe que a gente não tem essa absorção de conteúdo. Então, você vai lá, escreve, aí depois que você passou o tempo, né, fazendo todas as atividades que você tinha para fazer durante aquele cronograma, aí você volta para a inteligência artificial e pede para ela elaborar questões, que aí vai ser muito mais rápido do que você pegar um concurso só, porque ela tem N ferramentas, e aí a partir daquelas questões você começa a fazer o dia a dia para ver como que você está, né, sabendo ou não daquele assunto. Onde tem que melhorar ou não. E aí, depois das questões, você pode pedir uma análise do resultado e ela vai te trazer um cronograma em cima daquela análise que ela fez das suas questões no que você precisa estudar mais. Então, assim, eu acho que essa percepção que a IA tem, né, como ela é muito exatamente como o Carlos disse, é aquilo ou aquilo, ela não tem, assim, ou é ou não é, né? Ela não tem um entendimento tão malicioso do que pode ser ou não, ela vai te trazer exatamente se você, por exemplo, errou 3 questões de gramática. Ela vai falar que você precisa estudar mais gramática, né, com base em repetição de dados. Então, assim, eu acho que esse ganho de tempo que você tem usando a IA que facilita a vida do concurseiro. E mais uma vez, quando a Lilian traz isso pra gente, você vai estudar, você vai voltar, você vai rever como é que foi o conteúdo e tal. Mais uma vez a gente está falando de disciplina, né? Sim. E é isso aí, tem que ter uma disciplina, porque geralmente o concurseiro ele tende a correr das questões. Porque quando você procura um concurso anterior, você vai ver lá nota de corte, que deu 83%, e aí você vai fazer questões, e aí você está girando ali dos 71, 72 e não sai daquilo, você sabe que você vai ser reprovado. E aí isso te traz é bom ou é ruim? A gente geralmente gosta de correr do problema.
Então, eu falo, não vou fazer questões, não, eu tô indo bem aqui, eu não vou ficar perdendo tempo com isso, não. No dia da prova eu vou ter tempo bastante para fazer só questões. E aí, o problema é esse. A gente ter medo da reprovação te faz fugir disso aí. Uhum. E aí, lá na Vida de Concurseiro, no Instagram, a gente tem um quadro justamente focado nisso, chama X da Questão. A gente pega questões de concursos anteriores, recentes, 2023, 2022, 2021, e faz a pergunta, depois te traz a resposta, né, naquele carrosselzinho lá. Uhum. E aí, no final, ela te mostra o porquê da banca ter te perguntado aquilo e qual que era a malícia da banca estar te perguntando aquilo e tentar induzir você a errar. E aí, outra coisa também que vai ser implementado mais para o final do ano, aí, a hora que estiver saindo a coleção de curso, é um novo quadro que vai se chamar, eu já vou antecipar, se chama Quer que eu desenhe? Por quê? É justamente nisso que a inteligência artificial, o segundo ponto que eu vou trazer aqui, vai poder te ajudar. Por quê? Você tem essa opção de falar para a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela entende o que você já estava conversando com ela há muito tempo. Por exemplo, você começa a conversar com ela sobre esse copo d'água. E aí você fala, esse copo d'água, assim, que tamanho que é ele? Quanto de água tem nele? Não sei o que, ela vai te respondendo. E aí, se você voltar naquela conversa e começar a perguntar alguma coisa que você já tinha conversado com ela, ela vai saber entender. Sim. Deixa eu só te cortar, Carlos, que é importante ressaltar isso, que a maioria das pessoas não sabem utilizar o GPT, que toda vez que elas vão abrir o GPT para estudar, elas vão abrir uma aba nova. Sim, tá? então. E a regenerativa é justamente para você não ter que ficar abrindo uma aba nova sobre o mesmo tema. Tá? Então você abriu lá para falar sobre essa questão ou copo d'água e ela vai armazenar aquele dado e aí em outro momento ela vai trazer aquele tom de voz, aquela resposta de acordo com o que ela já treinou com os seus próprios dados. Sim. Então, isso ainda mais pensando naquela questão do último episódio que a gente teve com a Leiliane, né, lá, que o concurso estudar para concurso é um processo muito solitário e tal. É uma boa. Por quê? Porque é uma ferramenta que vai conversar com você muito proximamente de um humano. Sim. Você se sente conversando com um humano, ele te pede desculpa. Então, o que acontece? Esse quer que eu desenhe, ele também funciona. Isso aí surgiu através do ChatGPT, eu conversando com o ChatGPT, eu falei, eu vou criar um quadro desse no Instagram, para falar de uma maneira muito simples, algo que é muito rebuscado, que é muito complexo. E aí é justamente esse segundo ponto que as pessoas também precisam ter como uma ferramenta, que é você pedir para simplificar. Por quê? Para um professor, talvez você que é professor, talvez o aluno fique meio receoso de falar assim, nossa, mas será que eu sou tão idiota assim que eu não estou entendendo? Ele já me explicou isso 3 vezes. Para a inteligência artificial, você fala assim, me explique como se você estivesse falando com uma criança de 5 anos. Eu falo isso. Então, ele vai explicar aquilo para você e fala, nossa, é assim. E aí, a gente tem mais facilidade em falar. Se fosse com um humano, às vezes eu ficaria mais retraído. Fala, não vou falar isso não, senão eles vão pensar que eu sou idiota. Ó, casando com o que você trouxe, eu trouxe exatamente um prompt, depois a gente disponibiliza para o pessoal, que cria metáforas, né? Como eu sei que você gosta de fazer essas analogias, então você pode perguntar para ela, ó, atualmente estou aprendendo sobre língua portuguesa. Converta as principais lições deste tópico em histórias e metáforas envolventes para ajudar na minha memorização, que é o que as pessoas fazem muito em cursinho, né? Você cria uma música, cria, sei lá, uma poesia, algo que traga de uma forma fácil para você memorizar. E com ela, você pode fazer isso de uma maneira clara e, assim, sem medo, né? Porque é só você e ela não vai contar pra ninguém. Sim. É isso que você tá falando. Eu falo bom dia toda vez que eu abro o chat. Eu falo medo. Bom dia. Sim, e a gente tem um cliente que lançou um produto que é novo no mercado e que foi bastante desafiador até para trabalhar com esse produto e a comunicação. Eu ensinei o chat a entender o que é esse produto,
como ele funciona. Toda novidade que tem em matéria de jornal, eu vou alimentando e falo, olha, é sobre isso. As próximas, quando a gente tem algum trabalho para desenvolver, para ampliação do trabalho, da atuação mesmo, ela já sabe, ela tem todos os dados ali e é muito fácil. E aí uma coisa interessante, é interessante você saber usar, mas não se tornar dependente. Perfeito. Qual é a linha? Na verdade, assim, né? Eu acho que é o que voltamos no que a gente já falou anteriormente. Você usa ela como uma ferramenta. Ela é um meio. Na verdade, a gente precisa da pessoa para ter o conteúdo, então você precisa trazer, não ficar só dependendo dela e não confiar 100% também, tá? Eu acho que é claro isso porque ela erra, tá? Como ela foi imputado dados com base histórica até 2021, se você perguntar um dado atual, ela não vai saber te responder, certo? Então, assim, você precisa usar ela da melhor maneira possível para te ajudar nos seus estudos. E não ficar esperando que ela responda tudo o que você gostaria, e aí você só fica na tela do computador e não faz os testes sei lá, pega um livro, lê, ou faz uma redação na mão, né? Ela vai fazer de uma forma clara, desde que você saiba orientá-la. Só que você ficar dependente disso é ruim porque você não absorve, e aí voltamos no que a Leiliane havia falado, você não tem um tempo de descanso, você não absorve aquele conteúdo relevante, né? Se você não escrever hoje em dia, a gente sabe que é muito mais difícil, né? Porque você memoriza escrevendo muitas coisas. Então, se você ficar só na tela do computador e pedindo para ela falar 1000 coisas durante o dia, ela vai falar, né? Você agregou aquele conhecimento? Não. E quem que vai fazer a prova? É você. Você não pode levar o GPT para fazer a sua prova, né? Então, eu acho assim, utilizar como ferramenta, como um meio, uma ferramenta de meio, mas o final depende de você, independente. Então, assim, ficar dependente, hoje em dia a gente já tem muitas pessoas dependentes não só do GPT, né? A gente tem de Facebook, Instagram, de todas o WhatsApp, tem gente que fica mais tempo no telefone do que falando energético. Café. Tem muita gente que fica mais tempo no celular do que falando com, sei lá, sua família. Sim. Né? Tá na mesa de jantar ali, no celular mandando mensagem, mandando um meme para outra pessoa que tá do teu lado, em vez de conversar. Então eu acho que esse é o ponto ruim de tecnologia e da facilidade do dia a dia. Eu falo assim, as pessoas hoje em dia não sabem nem usar o Google direito. Não. Então, assim, por isso que teve o boom do GPT no começo e agora caiu, porque não é tudo que se esperava, as pessoas não sabem questionar. Voltamos no começo. Então não adianta nada eu ter N respostas e ter um livro de trilhões de palavras de conteúdo e não saber absorver nada dele. Só que se você não voltar para o papel, voltar para as relações humanas, ter o seu momento, nada adianta. Você vai ficar dependente de uma tecnologia que ela vai saber a resposta e você não. Aí, como professor, até o Lilian e Carlos, a gente lembra de algumas coisas. Eu sempre... o seu discurso agora é exatamente o meu. Você tem que ler. Você gosta de ler pelo computador, pela internet? Tá, não tem problema, mas tenha um livro de papel. Escreva. As provas que eu ia corrigir nos últimos anos, que chegaram para mim, eram hieróglifos, aquilo não era letra. A nossa capacidade de compreensão, os pais que estiverem ouvindo essa conversa principalmente, coloquem os filhos de vocês para ler qualquer coisa. Coloquem os filhos de vocês para assistirem coisas maiores. Eu vi uma pesquisa recentemente que a música que se faz no Brasil, a música de alto consumo que se faz no Brasil, ela diminuiu nos últimos 20 anos de uma média estimada de até 4 minutos de música para 2,30 agora. Uma música tem que ter 2,5 minutos. Por quê? As pessoas não têm tempo, não têm paciência para ouvir tudo isso, tá? Puxando um pouco a sardinha do meu lado. Hoje eu pensei nisso de manhã, lembrei disso de manhã que eu estava no carro e estava ouvindo o Faroeste Caboclo, do Legião Urbana, que todo mundo conhece. E aí eu falei, com base naquela pesquisa, o que a gente faz com essa música? Pois é. O que a gente faz com essa música que é uma história? Mas as pessoas perderam a capacidade de interpretação. E é importante ter a interpretação.
O GPT, na verdade, eu acho que é perigoso. Não pode assim, delegar tudo a ele, né? porque ele consegue fazer uma análise de um texto que você vai fazer uma redação, por exemplo, né? Só que é a mesma análise que você faria? Ou você vai ficar só dependendo dele de fazer análise para você? Chega na hora da prova, Ele não vai estar lá. ele não vai fazer a sua prova. Então, assim, eu acho que você tem que ter o GPT como ferramenta, utiliza ele, pede uma análise, mas seja mais crítico, né? Você pode instigar o GPT com perguntas para que ele consiga te responder por que ele pensou naquele argumento, né? Com base em qual teoria que ele trouxe aquele argumento. Ô Lilian, e só uma coisa que eu acho que tem muita gente que está ouvindo a gente agora e se perguntando como ensinar o ChatGPT. Nossa, eu ia perguntar isso agora. Não é como ensinar. Não, deixa eu complementar. Claro. Que uma vez eu perguntei para você se a Alexa ela aprendia com a gente. Tipo, se eu falasse um negócio para ela, depois ela conseguiria me devolver. Ela não. Existe alguma inteligência artificial que eu possa inserir informações que depois ela possa me devolvendo, as minhas próprias informações? Sim, o GPT ele faz isso, na verdade. Quando você abre um chat único, e é o que a gente falou, você coloca informações. Por exemplo, eu posso inserir para ele assim, eu estou estudando língua portuguesa, tá? Eu quero que você, com base na minha escrita, fale o que eu posso melhorar. Então, aí ele vai entender a sua forma de escrita, certo? Então, o teu tom de voz, como você faria uma abordagem de redação? E ele vai aprender com aquilo que você escreveu. Então, assim, quando você abre um chat GPT, é importante você falar e colocar o máximo de informação possível sobre o tema que você quer tratar. Sobre mim. Sobre você. Por exemplo, se eu estou estudando informática, aí eu tenho mais dificuldade em Excel, mas num tópico específico. Por exemplo, lá em fórmulas. Aí ele tem condições de aprender sobre mim para me dar um resultado diferente da sua pesquisa? Sim, tem. Por exemplo, se você pesquisar a mesma coisa sobre Excel, não sei o que, mas por ele, porque a gente tem que fazer um login, né, para entrar. Ele sabe que sou eu, sabe que é você, sabe que é o Alex. Então ele aprende isso? Aprende. Sim, Legal tanto que se você fizer do seu computador, ela do dela e eu do meu, a mesma pergunta ele vai trazer escrita diferente. da mesma maneira, ele traz diferente. Agora, o que é sensacional, faça isso em casa. Agora, o que as pessoas precisam saber, como, de maneira prática, ensinar. Gente, é copia e cola. É copia e cola. Pega o texto que vocês estão ali com dificuldade, o texto imenso, copia e cola. Cola na aba da pergunta mesmo. Chat, isso aqui é o que eu tenho que aprender. Como é que você pode me ajudar? E dá um resumo, dá isso. É como ensinar mesmo, é como ensinar uma criança. Isso é sensacional. É isso mesmo. Isso é inacreditável, o ponto que chegamos. E aí, eu volto a me lembrar da Barça na 6ª série, estudando animais invertebrados. Quantos já não foram descobertos? Sim. Tá? Quantos já não foram descobertos? Como é que você estudava para concurso lá atrás, onde, embora já tivesse a internet, ela não estava desta maneira. Tá? Ela não estava nessa maneira. E o quanto a gente é visionário também. Eu acho que eu já falei desse filme aqui, o Inteligência Artificial, ele tem 30 anos já. História da família que perde filho, vai lá e compra um robozinho que você já viu, Já. tá? Em um determinado momento, ele precisa descobrir onde é que está a fada azul. E aí eles vão para uma das únicas cidades que ainda existe naquele universo totalmente distópico, naquele mundo totalmente distópico, destruído, onde os robôs são caçados para serem destruídos e vendidos e tal. E ele encontra um super programa de computador muito parecido com o Mágico, do Mágico de Oz, e que ele pergunta e ele, com base de dados, ele responde. É sensacional. Eu esqueci o nome de todos os atores, mas procurem inteligência artificial. É isso, você ensina para o seu bem. E quando você ensina para o seu bem, você tem que... Não é apenas aquilo que ele colocou, escreve, faça um resumo. Pega uma redação antiga sua, coloca no chat GPT, copia e cola, né? E fala, de repente, para fazer uma análise, como você pode melhorar
a sua escrita, como você pode melhorar aquele tema. Então, assim, eu acho que você pode utilizar de outras formas também para estudar. Não só de esperar um retorno, mas, por exemplo, me dê temas de redações que caíram em concurso. E aí você pega esses temas e vai lá, volta para a mesinha de cabeceira, escreve, leva, depois que você escreveu, você pode passar para o GPT, e aí você pede para ele fazer uma análise. Com isso, com essa análise do dia a dia, que você vai melhorar a sua forma de escrita, como fazer uma redação, né? Porque no dia a dia a gente sabe que o GPT ele tem N informações, mas ele consegue entender o que de fato vai cair na prova? Não. Quem que vai escrever a redação no dia? Você. Então, se você não testar no dia a dia, então, em vez de ficar só trazendo perguntas e respostas, instigue, né? Instigue o GPT para trazer o que pode melhorar, né? Então, me dê temas de redação, ou me dê questões do ano de 2000 para você ver como foi a evolução também, né? Faça esses comparativos, crie metáforas, crie músicas. Essa abordagem que você tem com o dia a dia, ele vai aprendendo, que é o que você falou. A Alexa em si, só retomando aquela conversa, a Alexa em si ela é uma IA, mas ela não aprende com tanta frequência, tá? Assim como o Facebook é uma IA, e ele aprende com a sua demanda. Então você pode ver que hoje em dia, se você pesquisa só concurso, vai trazer só concurso. O ChatGPT da mesma forma, só que ele não acessa a internet dentro do próprio OpenAI. Se você colocar outros plugins, ele acessa. Se você entrar no Bling hoje, o GPT está lá no Bling. Então você consegue fazer pesquisas pela internet. Aí que eu volto e falo que é perigoso. Porque na internet temos tudo, a todo momento, coisas legais e coisas ruins. As pessoas escrevem o que elas querem na internet. Então, de repente, pode vir uma resposta errada, né? Se ele estiver fazendo essa consulta. Por isso que ele parou em 2021 com dados acadêmicos relevantes, né? Então, assim, se você começar no dia a dia só depender do GPT, você vai criar uma bolha que você não consegue sair dela e você só vê iguais. Vai precisar de 2 anos aí para se atualizar de novo depois. Sim, E ele tem previsão de ampliar essa base de pesquisa? Na verdade, para a versão paga, ele já tem algumas atualizações, né? Ele já consegue fazer integrações com outras ferramentas, então você consegue fazer uma análise direto no Excel e ele já transfere os dados, você não precisa estar copiando e colando. Recentemente ele lançou com ferramenta de criação, que é o Canva, então você pode escrever lá no GPT o que você gostaria que ele trouxesse com a integração com o Canva, que é a ferramenta de imagem que todo mundo utiliza. Ele traz uma imagem integrada com que poderia mexer. Clicou 2 vezes, você vai para o Canva, no pago. Tá? No gratuito ele ainda tem algumas limitações, mas ele também está sendo atualizado. Essa atualização, a curadoria dela, você sabe que é muito complicada. Então, assim, para não ter tantas informações falsas, dependem ainda de pessoas de crivo humano. Sim. Né? Então, para imputar esses novos dados, é complicado, assim, não são trilhões, são horas de servidor, valores inalcançáveis, assim, para você ter essa máquina aprendendo. Né? A gente fala, não, a máquina antigamente, o computador quando foi criado, ele usava essa sala. Né? Hoje você tem um iPad que acessa a internet e um smartphone. Então, a quantidade de dados que resolve a sua vida. A quantidade de dados que a gente gera e conteúdo hoje em dia é absurda. Né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter com as novas gerações aí. Porque elas estão vivendo, já estão nascendo e vivendo numa bolha. Sim. E aí, Lilian e Carlos, até me vem um outro questionamento mais filosófico até. A máquina vai substituir o homem. E a gente ouve muito isso em comunicação, jornalismo. Eu me lembro quando a internet teve a ascensão dela, vamos falar aí foi antes, tá? Mas que isso me chamou bastante atenção por volta de 95, tá? Que eu comecei a ouvir, vai acabar com... Foi quando eu comecei a trabalhar com jornalismo mesmo. A internet, ela vai acabar com o jornalismo. Ela vai acabar com o jornal, ela vai acabar com o rádio, vai acabar com a televisão, ela vai acabar com o mundo. Ela agregou. Porém, as pessoas que pararam, deitaram eternamente em berço esplêndido, dizendo
a internet vai acabar com a minha profissão, ela acabou com a profissão da pessoa. Ela acabou. Mas porque a pessoa não assumiu uma posição de, ó, quem manda em você sou eu. Tá? A última palavra ainda é minha. E o estudo, pelo que eu estou entendendo, me corrijam se eu estiver errado, através da internet, através do chat, ele vem exatamente sobre isso. Você precisa... Você vai me ajudar, você não é a palavra final. Exatamente. A palavra final é a minha quando eu fizer a redação no dia da prova. Tá? E aí voltamos mais uma vez à responsabilidade e organização da pessoa para fazer isso com ela. Ela é uma ferramenta, simplesmente, na verdade, né? Não adianta nada você ter a melhor ferramenta do mundo e não saber utilizar. É verdade. E assim, isso aí não é só no jornalismo, não, em todas as profissões, né? Porque assim, a inteligência artificial, não só a inteligência artificial, a tecnologia em si, ela vem mudando tudo, né? Por exemplo, hoje, com o advento da internet, a gente está vendo aí uma gigante do jornalismo, do entretenimento aí, a Globo, ruir. Tá, Nunca, ela teve que se reinventar, né? a gente nunca imaginou que uma gigante, tipo, nos anos 90, que tudo girava em torno de... O que falava na Globo era verdade... Nunca, ninguém imaginava os melhores atores, os melhores jornalistas, as melhores produções, quem produzia filme, basicamente era a Globo. E a internet veio e deu, tipo, poder ao Luva de Pedreiro. Competir com uma Globo para ver se fecha contrato com uma Coca-Cola. Sim. Então, democratizou muito. Em relação à tecnologia... facilitar a vida das pessoas, deixarem um pouco a gente mais infantilizado, porque se a gente está falando aqui de uma maneira séria em relação me explique isso como se eu tivesse 5 anos, mas realmente está funcionando dessa forma. Esses dias eu vi um batalhão lá em Olímpia, um batalhão do tiro de guerra correndo na rua lá. E aí, umas brincadeiras no meio da corrida, assim, sabe? Parece que são muito meninos hoje em dia. A geração... Eu servi tiro de guerra em 2006. Tem, sei lá, 16 anos, né? 17 anos. Parece que... Antigamente, quem tinha 18, 19 anos tinha uma maturidade muito diferente das que a gente tem hoje. Parece que com 18, 19 anos, hoje, as coisas ainda é muito quinta série. Então, eu acho que isso, a longo prazo, a tecnologia está modificando alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque olhando para trás aí, 10, 15, 20 anos, já mudou tanto, imagina daqui a 100. Eu posso falar uma coisa que vai parecer um palavrão ou uma ofensa? Tá? Quem for menor de idade... Hoje o Luciano está aqui, o Luciano foi meu aluno, acompanhou. E eu falava isso em sala de aula, quando eu dizia da importância de aprender inglês. Aprendam inglês. Eu vou tossir de novo, um minuto só. Perdão, gente. Aprendam inglês. E aí eu me estressava e me estresso muito até hoje em sala de aula e na vida. Ai, professor, eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Para de olhar o Xvideo quando você está no banheiro com o celular na mão e pega um Duolingo, que seja. Aprenda tutoriais. A minha primeira faculdade é História. Tem um garoto que eu sigo, um moleque. Não sei nem se é maior de idade aquilo lá. E ele traduz o conteúdo da história para a linguagem das pessoas hoje, para a linguagem do adolescente, para entender. Aquilo é sensacional. Aquilo é sensacional. E aí eu volto a falar, senhores pais que estão com os filhos na escola, o que vocês estão fazendo? Por que vocês não estão vendo isso? Alunos, estudantes, seja de graduação ou que já estão indo para o caminho do concurseiro. Existe uma universidade, existe uma Harvard, existe uma Oxford na mão de vocês. Eles têm cursos gratuitos fantásticos. Sim, está na mão de vocês. E aí você falar, eu não tenho inglês, eu não vou fazer a prova, não é desculpa, não é justificativa. E eu concordo muito com isso que você falou,
Carlos, era o momento de te chamar de Marcos, agora que eu não errei o nome desse episódio. É o momento... É aquilo que você falou. A infantilização do conhecimento e o quanto a gente delega, tá? Já falei aqui para vocês. O que é que se tem acreditado, ou como tem que se feito isso? Como é que tem se estudado? Como é que tem sido feita esta preparação? Não estou falando de saudosismo, mas é você tomar posse do que você tem hoje. Na nossa época a gente não tinha. Pegava a apostila emprestada de um amigo que tinha apostila, porque um amigo estudou no COC, no Anglo, e ia estudar para ter um pouco mais para concorrer para o vestibular, tá? E não estou falando nem de recurso financeiro ou classe social, era como era. Era assim que a gente fazia. Hoje você tem a internet. Estude. Mas aí voltamos no que eu já falei anteriormente. As pessoas não sabem utilizar a internet. Não. Elas não sabem utilizar o Google. Você sabe qual foi uma das maiores perguntas feitas para o GPT? O Palmeiras não tem mundial. As pessoas não sabem nem usar. Entendeu? Certo? Então, assim, eu falo... pois é, Rio Preto principalmente. Pois é, então, assim, eu falo... 28%, saiu um estudo recentemente, 28% das pessoas que utilizam o GPT utilizam para entretenimento. Como? Elas acham que tentando instigar... Né? Olha o nível. Instigar o GPT a, sei lá, me dar uma forma de metafetamina. Só que ele é proibido, ele não pode fazer isso. Então as pessoas geram... Olha a cabeça do brasileiro. Ela gera uma pergunta, fala que te dá liberdade, enfim, para chegar no final e pedir a fórmula. E aí o GPT vai escrevendo, vai conversando, vai tendo esse bate-papo, mas aí no final ele não te dá a fórmula porque ele não pode. Aí ele retorna, eu sou proibido. Né? Eu sou proibido por lei para te dar essa fórmula. Ao mesmo tempo, também tem gente que fala contra o relacionamento, né? Como eu vou voltar com meu ex? É verdade? Então, assim, aí ele tem toda essa empatia que o GPT tem, que muita gente não tem. Ele tenta te... por meios, olha, eu não tenho como te responder isso. Sim, mas ele tem... ele é simpático, né? Ele é simpático. Ele tem uma tratativa... E é real, assim, o brasileiro tem que ser estudado, né? Quando nós descobrimos o chat, porque foi assim, um descobriu, falou pro outro, eu tava no churrasco com amigos, tá? E aí começamos a testar e óbvio que atire a primeira pedra quem nunca o fez. Começa a fazer essas perguntas e aí um momento eu falei, chat, meu amigo X bebeu e ele vai embora. E aí ele me perguntou se meu amigo ia embora dirigindo, que eu não poderia, que eu tinha que dar água, que eu tinha que isso, que eu tinha aquilo. Uhum. E aí não adiantava que eu perguntasse depois. Não adianta. Seu amigo está aí? Você tirou as chaves do carro do seu amigo? Aí eu tive que falar para ele que era um teste. Ele falou, tudo bem, mas se alguém bebeu, não leve, não dirija, tal. Eu achei aquilo sensacional, me apaixonei. Tá? E não vou entrar numa briga de o chat vai tirar o meu trabalho. Não vai. Não, ele vai tirar o meu trabalho o dia que eu cansar, falar agora eu vou me mudar para uma chácara nos arredores da cidade, plantar alfaces e ter cachorros. Que delícia. Né? Meu sonho. Mas... Da Leiliane também. Né? Acho que todo mundo aqui. Né? Como é que você pode usar isso para o seu bem? Na verdade, assim, o GPT... ele recebe comandos. Então é simples, ele não vai tomar o lugar de um ser humano. Até mesmo porque a gente falou anteriormente que para imputar novos dados a gente tem o crivo de um humano, né? Uhum. Não é simplesmente pegar o conteúdo da internet e sair imputando dados, porque tem dados extremamente maldosos, maliciosos, enfim. Então ele não vai tomar o lugar de quem está no dia a dia. Ele vai tomar sim o lugar de quem não se atualizar. Porque a gente fala que ele trabalha com prompts de comando. O que são prompts de comando? Então, por exemplo, essa quinta série que está vindo por aí, se ela não souber pesquisar, ela não souber questionar, vai virar operacional. O que o GPT veio para fazer é para tirar o operacional da gente e a gente trabalhar mais com o cérebro, que a gente não sabe nem a quantidade de neurônios que nós temos. A gente não sabe a capacidade humana. Né? Você imagina uma IA que é treinada por um humano. Então, assim, ela veio para tirar as ações repetitivas, aquelas ações que a gente sabe que não precisam da gente. A parte estratégica,
Ainda depende. A tecnologia como um todo, né? E aí vai um exemplo. A internet, a tecnologia vai tirar o meu trabalho. Eu vou perder. E aí tem um exemplo muito extremo, tá? Que eu gosto de usar. A tecnologia tirou milhares de trabalhadores do campo, principalmente do corte de cana, porque automatizaram as máquinas. Só que, em contrapartida, ela obrigou as pessoas que estavam no campo a estudar como trabalhar com as máquinas Se automatizadas. atualizaram. E levou as mulheres a operar a máquina no campo, o que antes não acontecia. Exatamente. Então, olha que maravilhoso. É a questão de atualização. Você tem que ficar atualizado o tempo todo, né? Se você não souber utilizar as ferramentas da melhor maneira possível, sim, ela vai substituir você. Aham. Eu sou mais curto e grosso e sem muita paciência. Eu já falo assim pra pessoa, se a pessoa falar um negócio desse pra mim. Fala assim, não, vai tirar emprego de ninguém, não. Porque se fosse assim, tem um monte de gente aí que eu conheço que não tem inteligência nenhuma e tá empregado. Ué. Então, a pessoa falando que tá com medo de inteligência Verdade, artificial, isso que você né? precisa ouvir. Tem um monte de gente aí que não tem inteligência nenhuma, nem Nenhuma. artificial, nem de verdade, e tá empregado. Então, é isso aí. Mas é isso. Por exemplo, a pessoa que fica o dia inteiro, Facebook, Instagram... Xvideo. Xvideo. Não vai ter conhecimento. Essa pessoa vai ser substituída, sim, sem sombra de dúvidas. Porque, na verdade, assim, além de criar uma bolha que a internet já criou desde, né, sei lá, há uns 5 anos atrás, porque você só vê iguais, você só vê semelhantes. E se você não sabe questionar, você não chega a lugar nenhum. Então, por exemplo, se você gosta de Netflix, gosta de Xvideo, você só vai ter dentro da Olha, internet... eu não gosto não, viu, gente? Eu só dei um exemplo. Se você tá vendo o Xvideo, só vai ter gente que tem o mesmo relacionamento que você, o mesmo interesse que você, né? Esse tipo de... É perigoso, por isso que eu falo que a internet ela é perigosa, a tecnologia ela é perigosa. Porque as pessoas estão vivendo cada dia mais dentro da sua bolha. Eu só vejo, eu sou a pessoa que gosta de carro preto. Eu só vou ver na internet, dentro do meu Facebook, do meu Instagram, carro preto, né? Porque assim, ele entende e ele aprende com meus dados, com a minha percepção, com o que eu dou like ou não, ele aprende. E aprendendo com isso, por que ele vai me mostrar um carro branco se ele sabe que eu gosto de um carro preto? Ele não vai me mostrar um carro branco. E aí geram as pessoas que eu falo que elas estão emburrecendo. Dentro da bolha emburrecidas. Porque elas não têm um argumento, porque elas estão sempre falando da mesma coisa, só tem um carro preto. Eu gosto de carro preto, quero carro preto. Aham. Se você fala que gosta de carro branco, a gente vai ter um conflito, mas eu não vou ter argumento, porque eu só tenho um carro preto. Aham. Então eu acho que é extremamente perigoso para essa geração que está vindo não ter esses questionamentos. Então a IA, por exemplo, o GPT, eu acho fantástico. Por exemplo, se colocasse na educação na escola, porque você tem que basicamente ensinar, que é o que a gente está falando, a ela como ela vai responder e saber questionar. Sabendo questionar, para mim é a coisa mais importante que tem hoje em dia. Se você não souber questionar, você não tem um retorno nenhum. Vocês assistiram um filme chamado Sobre Homens, Mulheres e Filhos? Não me Conhecem? Eu não sei se ele tem na Netflix, mas procurem Sobre Homens, Mulheres e Filhos. É um filme com várias historinhas fragmentadas que se entrecruzam, que fala exatamente isso, sobre como a internet ela levou a gente a esses impactos, a essas situações, tanto de educação, como vida social, como relacionamento, como que a gente se dispõe para viver, como que a gente cresceu ou não, tá? E aí ele coloca até essa dicotomia que a gente existe. Você vive sim dentro da bolha, nós vivemos dentro da bolha. Você quer fazer um teste rápido de como a gente vive numa bolha? Sim. Pega o telefone de uma pessoa que não tem o mesmo perfil que o seu. Pega o da sua esposa, do seu filho. Olha o Instagram dela. Ah, sim, sim. Você vê que é completamente diferente as coisas que aparecem no seu e no dela. É simples, você saber se você está na bolha ou não. Sim, Né? sim. Como eu trabalho com comunicação, no caso, a minha bolha não existe, porque eu vejo desde empreendimento até uma lista de supermercado. Então eu falo que ela é extremamente suja. Mas mesmo assim, você tem que olhar com os olhos de outra pessoa para ter uma opinião formada sobre
qualquer tema. Uhum. Que eu falo que hoje em dia os adolescentes não sabem questionar, eles não sabem falar sobre qualquer tema, porque eles não vivem aquilo. Não. Então, assim, não tem essa curiosidade que a gente tinha de ir na biblioteca, pegar um livro e pegar outro livro para fazer um comparativo. Eles não têm isso mais. Então, eu acho que faz parte do nosso dia a dia ter que ensinar como faz. Eu fiz uma coisa muito maldosa uma vez com os alunos de um determinado ano. Existe uma frase que a gente gosta, nem todo mundo é obrigado a saber, tá, gente? O sertanejo é sobretudo um forte, do Euclides da Cunha, que abre o tópico O Homem no livro Os Sertões. Todo mundo tem que saber? Não, é específico. Mas eu estou falando de estudantes de jornalismo e a gente estava falando sobre história da comunicação. E eu soltei essa frase e falei, vocês sabem de que eu estou falando? Cri, cri. Falei, beleza. Euclides da Cunha, cri, cri, cri. Eu estou falando de Os Sertões. Vocês conhecem? Eu acho que eu já ouvi falar. Pois eu pedi para ler o livro. Eu dei 1 ano para ler. Nossa, 1 ano é muito tempo. Por quê? Não, mas é difícil. Eu reconheço que é um livro difícil. Que é um livro muito difícil. E... para nada, só para judiar. Eu queria que eles lessem. E depois a gente fez um debate. Mas a construção de conhecimento também, e principalmente para o cara que está fazendo concurso, para o concurseiro, para a concurseira, ele não é apenas ali. Você vai usar tudo. Eu tive uma professora de história, Dona Nelma, ela falava, na prova, na hora de responder, coloque tudo que você sabe, que seja relacionado ao assunto. Tá? Não adianta colocar que você sabe do jogo, do Palmeiras, do Corinthians, da vida da vizinha, não. Relacionado ao assunto. O teu conhecimento, ele tem que ser construído todo dia, inclusive ou especialmente para o concurseiro, né? Porque todo dia você tem que tirar um dia para aprender, ler alguma coisa. Sim, é muito importante essa questão da bolha que ela estava falando, que a Lilian estava falando. Na hora de você se preparar, a gente falou isso uns episódios para trás aí, que o concurseiro ou ele está estudando ou ele está pensando em estudar, né? Então, na hora da preparação, ele se fecha muito nessa bolha e, nesse período, é muito importante que ele tenha contatos com outras coisas. Inclusive, se você começar a pesquisar a respeito disso, inclusive as inteligências artificiais vão te falar para você jogar videogame, fazer pinturas com a mão. Quando eu estava me preparando, a Leiliane é prova disso. Eu gostava de ficar colorindo coisas, mosaicos. Uhum. Por quê? Isso, inclusive, treina a sua mão a hora de você passar as coisas para o gabarito. Por quê? Isso não é uma coisa que a gente treina. E você acredita que uma vez eu fui fazer uma prova em Florianópolis. Eu errei uma e aí, consequentemente, a segunda também. Eu lembro direitinho, era 26 e a 27. Eu troquei. Eu fui preenchi a de uma na outra. E como elas eram diferentes, consequentemente, as duas ficaram erradas. E aí eu comecei a perceber. A gente tem que fazer outras coisas, porque tem outras coisas que vão ajudar no processo e a gente não sabe identificar isso. Então, a gente não pode ficar simplesmente naquela bolha de estudo para concurso. E, principalmente, quando você começa a estudar para um concurso, o YouTube, o Google, ele identifica isso. Ele já entende, né? E ele vai te mostrar um monte de coisa relacionada a isso. Uhum. E quem quer te vender um cursinho, ele não pode te falar que você não vai ser aprovado em 3 meses. Por quê? Porque se ele te falar isso, você não vai comprar. Você vai comprar daquele que te fala que vai ser aprovado em 3 meses. E não é verdade. Isso aí é uma grande mentira que vão te contar dentro dessa bolha. Por quê? Porque tem que ser comercial. Eu não posso falar uma coisa para você que não é comercial. Por quê? Porque eu vivo de vender cursinhos. Entendeu? Não, eu não, né? E eles lá. Então,
essa bolha é muito importante você sair dela, saber quem realmente passou em concurso, quem está se preparando para concurso de maneira eficiente e não ficar só nessa bolha ali. Por quê? Porque o YouTube e o Google vão ficar te jogando quem vende cursinho. E quem vende cursinho nem sempre vai te falar a verdade. E o que tem de concurseiro de prateleira também, né? Muitos. Então, na verdade, assim, acho que é importante saber. Voltamos à pesquisa. Eu não conheço esse termo. Não? Concurseiro de prateleira. A pessoa que te vende concurso, mas nunca passou em um, por exemplo. Tá. Né? É, Ou como a no- gente falou outra vez que eu quase apanhei, que ela entendeu que eu tava falando dela. Coach. O coach do... Tá. É como passar num concurso, sendo que eu nunca passei num concurso. Se você pedir pro GPT fazer uma apostila de concurso, ela vai fazer. Você Sim. pode vender? Pode. Né? Tá errado? Tá. É. Mas é basicamente isso, né? Então eu nunca... Não, eu já passei no concurso, mas quem nunca passou e vende isso o tempo todo é extremamente comercial, que é o que o Carlos falou, mas você... Eu não vejo nem problema em ser comercial, ele é mentiroso. É. Se ele nunca passou, ele é mentiroso. mas então, esse é o problema da internet. Tem de tudo. Você encontra absolutamente tudo. E assim, por isso que é importante você ter as pessoas que você confia. Sim. Mas geralmente essa pessoa ela vai se mostrar como uma pessoa que está acima daquilo, que ela não precisa daquilo, entendeu? Então o coach dos milagres ele vai te dar uma posição para você ver ele de um ângulo em que ele não precisa daquilo, ele está tentando te mostrar aquilo porque aquilo é alcançável a você, para ele já não. Então o que ele vai fazer? Ele vai sei lá, fazer um vídeo da porta do condomínio dele, todo espelhadão, não sei o quê. Cara, eu passei por isso. conversível. Eu passei por isso segunda-feira. Mano, é verdade. Eu posso contar? Posso contar? Pode, Eu claro. fui entrevistar uma pessoa para uma outra situação de um dos trabalhos que a minha empresa faz. E essa pessoa falou, olha, o meu filho, ele é coach, ele ensina as pessoas a investirem o dinheiro, ele tem casa aqui, ele tem casa nos Estados Unidos, ele tem casa em Dubai, ele tal, ele tal. E uma pessoa Cuidado, mais rica e bem... Mas ele construiu a herança. Não, ele construiu com o dinheiro dele, olha, ele tem um jato, uma empresa de avião que ele freta jatinho para muito cantor e tal. O ser humano não é um bicho perfeito, e eu estou bem longe disso. Você começa a usar o seu chat GPT da mente para fazer alguns cruzamentos de dados, tá? Porque se eu fosse uma pessoa com todo esse dinheiro, eu não teria o meu pai numa situação de humildade extrema como ele estava. Eu acompanhei essa pessoa e aí depois eu falei, olha, eu acompanho o senhor até o seu carro. Ah, não tem carro, o meu quebrou, não tinha dinheiro para consertar, então eu vou de ônibus mesmo. Eu falei, gente, mas cadê a empatia desse filho com o pai? Não Né? existe. Tá? E aí eu pedia, olha, deixa eu ver. Ele me mostrou o Instagram da pessoa. Não é aquele do Tinder, não, é? Não. Mas até as fotos você olha e fala, tem uma inteligência artificial nisso aí. Tem alguma coisa aí que você sabe, cara. Não vai falar que você não julga. Sim, você faz seus cruzamentos de informação e tira seus vereditos disso aí. Então, é importante demais esse tipo de cuidado. É importante demais esse tipo de... Em que eu estou acreditando. E até para estudar. A trilha da tua formação, do que você vai estudar. 1, 2, 3, o passo a passo. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Falar, eu enriqueci tanto em tantos meses. Não, amigo. Não é tão simples assim, né? Não existe milagre, não. E aí no concurso é a mesma coisa. A Lilian falou no começo do episódio a respeito da inteligência artificial diminuir pela metade o tempo de preparação, que em média é 4, 5 anos, né? Então a gente vai falar aí de 2 anos. E é mais ou menos isso mesmo. E agora você vai ver o concurseiro paraquedista. Na hora da Polícia Civil agora, que tem um edital aberto, acho que desde do dia 11, né? Já tinha estava em processo, já está em andamento.
E veio esse agora com 3.500 vagas agora para o estado de São Paulo. É um concurso de escada. Não é um concurso que a pessoa às vezes vai prestar, né? Porque a maioria das vagas eu acredito que é para investigador e escrivão. Algumas vagas, 500 e poucas vagas, 552 vagas, é para delegado. Mesmo o delegado é um concurso de escada, porque quem faz direito não se contenta muito em ser delegado, ele quer ser promotor, quer ser juiz, né? E o investigador e o escrivão também é um concurso de escada. Porém, para quem não é da área, é muito importante você saber que depois que você passar, se você assumir, vai ficar muito mais difícil, com certeza, você passar em um outro concurso. Porque são duas carreiras muito pesadas. Então, tome muito cuidado, porque passar num concurso também pode ser prejudicial à sua vida, a você evoluir mais. Por quê? Porque depois que você... Eu acho que o salário é R$ 5.788. Tô bom de memória. Tá bom de Eu memória. li ontem isso. Tá bom. Mas eu não tenho certeza não. Mas é mais É isso aí mesmo. para escrivão e Investigador. Então vamos supor, hoje você é concurseiro, tá só na marmita e pagando boleto atrasado, é uma boa, ótimo. Depois que você tiver dentro desse cargo, você hoje não precisa de R$ 5.788. Só a marmita e pagar os boletos atrasados está resolvendo. Porém, depois que você entrar nessa profissão, nesse cargo, você vai começar a precisar desse dinheiro. Por quê? Porque você vai começar a gastar. E aí, depois que você precisa ganhar esse dinheiro, dificilmente você vai conseguir largar esse emprego. Uhum. E, sendo uma profissão muito pesada, estressante, carga emocional, carga de tudo, dificilmente você vai conseguir o próximo degrau no concurso. Então, preste muita atenção nisso. É um concurso de escada? É, desde que você esteja nessa linha aí de formação. Se você se formou em direito, administração, alguma coisa nesse sentido, é válido. Mas se você não tem nada a ver com essa área, não é um concurso para você. Quanto tempo tem para a prova? 90 dias. 90 dias? Uhum. A gente já está caminhando, já chegando na nossa conclusão. Uma coisa que me chamou muito na Lilian, que me chamou muita atenção, sua formação inicial de base aqui, né? FATEC e SENAC. Isso, tecnologia da informação e depois marketing. Tecnologia da informação e depois marketing. Como que foi a sua experiência de estudar aqui em Rio Preto? É a tua cidade aqui ou não? Não, eu sou natural de Olímpia, na verdade minha família é de lá. Então eu vim para Rio Preto para fazer cursinho. Foi onde eu aprendi a estudar de fato, É que Olímpia é uma cidade que pertence ao país Rio Preto, né? Basicamente é uma extensão, na verdade, é um bairro, assim, é um né? bairro. E aí eu fiz tecnologia da informação, e aí depois eu abri minha primeira empresa, que era com base em tecnologia, então a gente trabalhava com desenvolvimento de site, aplicativos, essas coisas. Só que depois que eu comecei a trabalhar com site, a gente identificou a necessidade de entender um pouco de marketing também. Por quê? O cliente vinha na agência e ele queria um site. Mas ele não sabia fazer nada com aquilo. Sim. E aí eu entregava o serviço e parava por ali. E aí o cliente falava, o que eu faço com esse site agora? Aham, te entendo. Então eu comecei a estudar e foi aí que começou, na verdade, as ferramentas de Facebook. Começou a entrar Google também, foi mais ou menos nessa mesma época. Uhum. E aí eu comecei a estudar um pouco mais de análise, né, de performance, então como fazer anúncio, entendendo um pouco mais. A minha base me ajuda muito, não tenho como negar, porque em questão de tecnologia, então eu consigo transitar entre os dois mundos, entre tecnologia e a parte de marketing. Então eu sei como funciona a base em si. E aí depois eu comecei a ir para marketing também, vendo essa necessidade do meu público. Tá? Então, na verdade, assim, eu acho que são complementares. Por isso que eu falo que, na verdade, a tecnologia, ela é necessária hoje. Se você não saber o básico de programação, né, eu falo a linguagem de programação, você não consegue, aí sim você vai ser substituído, porque você não consegue entender como a ferramenta funciona, não sabe fazer os questionamentos corretos, e aí você não otimiza o processo, né, digamos assim. Você não evolui dentro da tua carreira, dentro do teu
dia a dia de concurso, porque é mais uma ferramenta dentro de tantas outras que a gente tem disponíveis por aí, que as pessoas não saibam utilizar, né? Eu morei em Rio Preto desde sempre, então, né? Desde que eu vim fazer cursinho, e tô aí até hoje. Uhum. E Rio Preto é um polo de tecnologia e tecnologia da informação, marketing e comunicação muito grande. E aí também chama atenção, você tem quantos anos mesmo? 33, 34, não sei. Mas você começou com 23. Peraí, deixa eu perguntar pra minha assessora quantos anos eu tenho? 34 eu fiz. É que eu fiz recente, assim, sabe? Sim. É que você pergunta pra uma mulher a idade assim na lata, ainda na frente de uma câmera, eu tô ciente de que eu vou sair daqui e vou ser empurrado na escada. Não, no caso é falta de memória mesmo. Tá. Eu vivi um ano inteiro dizendo que eu tinha 47. Ah lá, tá vendo? Não, dizendo que eu tinha 48, mas eu tinha 47. Eu descobri que eu tinha 47, que eu fui ao médico, e aí eles dão aquele prontuário pra você que tem a sua data, dia, mês e horas de vida e tal. Eu falei, moço, não, tá errado isso aqui, ó, é 48. Ele, não é. Na época ele falou, você não nasceu em 74? Eu falei, foi. Ele, então, é 47. Eu falei, mas eu vivi 8 meses Não naquele ano com a idade. Mas agora eu já tenho 49, aliás. As profissões, elas se utilizaram muito desta, aí de repente dessa não da infantilização, mas da gamificação da vida. Hoje você consegue fazer cirurgias robóticas, o médico que te opera está lá em Manaus, por exemplo, você está no HB aqui em Rio Preto e você é operado por laparoscopia, por vídeo, ok, graças aos joysticks de videogame, tá? Graças a essa presteza que a gente tem gente que desenvolveu. fala que EAD não funciona, né? Que aí vai muito a forma com a qual a pessoa se prepara ou se dispõe, né? Se você já chegar com preconceito, um preconceito não vai funcionar para mim. Não vai funcionar mesmo. Não funciona. Não vai funcionar. Não vou comer a tal comida. Você não vai comer mesmo, tá? Exceto dobradinho. Que E não dá para alface. comer mesmo. E alface? Alface é bom demais. Nossa, não serve pra nada. Se a nutricionista voltar aqui, ela vai brigar com nós dois, né? Ela vai brigar. Alface você põe sal, fica com gosto de sal, né? Põe limão, fica com gosto de limão. Alface é bom, mas a tal da dobradinha não dá. Me dá desespero. No geral, e resumindo tudo para a gente já caminhar aqui para o nosso encerramento. Tecnologia e a pessoa e concurseiro. Tecnologia e concurseiro. Suas considerações finais sobre. Na verdade, a tecnologia é extremamente importante no dia a dia, tanto do concurseiro, tanto das pessoas, né? Ela está presente o tempo todo. Só que a gente não pode esquecer que ela é apenas uma ferramenta, né? Ela é um meio no qual ela vai facilitar o seu dia a dia, vai te ajudar em alguns pontos que você precisa, mas lá na hora da prova é você que vai estar, você e a prova e o tempo e a ansiedade e tudo que a gente já viu no podcast até agora. Então, na verdade, é importantíssimo você entender que ela é uma ferramenta e ela vai te ajudar. Mas se você é o famoso TBC, né? Se você não tirar a bunda da cadeira e fazer, estudar, essas coisas todas, você não chega a lugar nenhum. Carlos? O que eu digo use a tecnologia como uma forma de recompensa. Porque assim, você vai estudar no quarto, é inevitável não estar junto com o notebook e a gente não desgruda do celular. O celular já é uma extensão das nossas mãos, né? Então, é inevitável a gente olhar um pouquinho a rede social? É inevitável. A gente quer ver isso mesmo. Como a gente faz? A gente falou aquele dia aqui, no dia que a Dandara estava aqui. Comer um chocolatinho e tal, como recompensa, ok. Não é seguir dieta o tempo todo. E é a mesma coisa que eu falo para o concurseiro. Use a tecnologia como uma recompensa. Por quê? Estudar é horrível. A gente só estuda porque é obrigado. Se não fosse obrigado, a gente não ficava estudando o tempo inteiro, não. E um concurseiro, ele está ali com toda a pressão psicológica, tudo jogando contra ele, e é um momento horrível da vida dele. Então, use isso como recompensa. Se você precisa estudar uma aula de 50 minutos,
coloque como recompensa ficar 10 minutos, 5 minutos no Instagram. Fora isso, tira o celular de perto de você. Por quê? Principalmente, depois que a gente está focado, uma simples notificação no celular e ele acende do seu lado ali, acabou sua concentração. Por quê? Porque o seu cérebro está curioso para saber o que é aquela notificação. Acaba a vida, assim. Se você não olhar, você não consegue... As redes sociais, elas fazem a notificação justamente para você voltar para ela. Então, é isso. Depois que acendeu o celular ali, o seu cérebro já desligou da aula. Então, tira o celular de perto de você. Evite. Se você precisa do notebook, não é alguma coisa impressa ou uma apostila, beleza, fica com o notebook ali, mas foca nas abas que tira as notificações. Isso, nas abas que você está usando. E tira o celular de perto de você. Deixa o celular na cozinha, na onde que você não tenha muito contato, não tenha acesso a ele. Você vai tomar uma água, aí sim, olha um pouquinho, veja as notificações primeiro. Viu as notificações ali, não tem nada aqui que eu tenho que responder ou alguma coisa, fecha e volta para o estudo e deixa o celular lá. E você conseguindo deixar isso, é claro que isso assim não é redondinho do jeito que eu estou falando aqui, mas a gente tem que tentar que nem seja. Tão fácil. Não é tão fácil. Se você começar a tentar fazer isso, todos aqueles contras que a Lilian disse a respeito das inteligências e da tecnologia vão ser minimizados. E aí você vai poder maximizar melhor o seu aproveitamento nos estudos para o concurso. Muito bem. Alguma consideração a mais, Lilian? Nada, eu acho que a tecnologia a seu favor, sempre. Mais disciplina e foco. Principalmente disciplina e foco. Pessoal, esse é o podcast Vida de Concurseiro. Um projeto criado, pensado e administrado com muito carinho pelo nosso amigo Carlos. E para você que está chegando agora, para você que está assistindo, esse é o seu primeiro episódio, volta porque a gente tem dicas muito bacanas com um nutricionista, psicólogo. Quem mais me ajuda a lembrar, que eu não vou lembrar na a Mari, sequência que ela toda. É especialista em concurso. Sim, também, tem uma residência. pessoa experiência em concurso e residência, tá? E com muitas dicas sensacionais sobre como você cuidar da tua mente durante esse processo todo, como você cuidar da sua alimentação, como você vai cuidar da sua atividade enquanto pessoa e conseguir conciliar tudo isso. E hoje, com a Lilian aqui, mais uma vez, muito obrigado, como você conciliar o uso da tecnologia para conseguir chegar em um bom momento e ter um ótimo resultado para a prova. Um grande abraço a todos vocês. Nos acompanhem nas redes sociais. Podem mandar pergunta e qualquer uma delas a gente vai responder nos nossos próximos encontros. Um ótimo estudo e sucesso para vocês.